Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 7 de Eclesiastes começa com uma série de provérbios que refletem sobre a sabedoria e a futilidade da vida. O autor nos apresenta uma visão contrária ao senso comum, destacando o valor do sofrimento e da reflexão sobre a vida e a morte. Ele abre o capítulo afirmando que melhor é o bom nome do que o bom unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Esta afirmação pode parecer paradoxal, mas sublinha a importância de viver uma vida digna e deixar um legado honrado, em contraste com o início da vida que ainda não foi vivida e testada. Na cultura judaica antiga, o nome de uma pessoa era associado à sua reputação e caráter. Um bom nome era um tesouro precioso, e a morte para os justos era vista como um descanso e uma transição para uma recompensa eterna. Assim, o autor valoriza a reputação construída ao longo da vida e a paz final mais do que o nascimento, que é apenas o começo de uma jornada incerta. O autor continua afirmando que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. O luto e a reflexão sobre a morte proporcionam uma perspectiva mais profunda e significativa sobre a vida. Ao contemplar a morte, os vivos são levados a considerar suas ações e o propósito de suas vidas. Na cultura da época, os funerais eram ocasiões solenes que proporcionavam uma oportunidade para a introspecção e a sabedoria. Ele segue com a afirmação de que melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A tristeza, segundo o autor, tem um valor redentor, porque nos leva a uma reflexão mais profunda e ao crescimento pessoal. Em contraste, o riso e a frivolidade podem levar à superficialidade. Este ensinamento vai contra a busca incessante por prazer e entretenimento, comum tanto na antiguidade quanto nos tempos modernos, destacando a importância do sofrimento para o desenvolvimento do caráter e da sabedoria. O autor prossegue dizendo que o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. A sabedoria, portanto, é encontrada na seriedade e na reflexão sobre as realidades mais duras da vida, enquanto a tolice se encontra na busca incessante por prazeres e distrações. Na sociedade antiga, a sabedoria era frequentemente associada aos anciãos e àqueles que tinham vivido e aprendido com as experiências difíceis da vida. Ele então afirma que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção dos tolos. A repreensão do sábio, embora difícil de ouvir, é benéfica e construtiva, enquanto a canção dos tolos é vazia e sem valor. O conselho sábio tem o potencial de nos corrigir e guiar para um caminho melhor, enquanto a diversão e o entretenimento dos tolos nos desviam do crescimento pessoal. A seguir, ele observa que, como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é o riso dos tolos. Também isso é vaidade. O crepitar dos espinhos, que queima rapidamente e sem valor duradouro, simboliza a futilidade do riso tolo. Esse riso é passageiro e sem substância, não contribuindo para um verdadeiro entendimento ou crescimento. O autor então fala sobre a opressão, dizendo que certamente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. A opressão e a corrupção são realidades que podem desviar até mesmo os sábios, mostrando a fraqueza humana diante das pressões e tentações do poder. Na época, a corrupção e o suborno eram práticas comuns que minavam a justiça e a integridade, levando muitos a se desviarem do caminho da sabedoria. Ele continua com um provérbio sobre paciência, afirmando que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. A paciência e a perseverança são virtudes superiores à arrogância e à impetuosidade. O fim de um assunto, resolvido com sabedoria e paciência, é mais valioso do que um início promissor, mas mal concluído. Ele adverte contra a impaciência e a ira, dizendo que não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. A ira é uma resposta emocional que reside nos tolos e leva a ações precipitadas e prejudiciais. A sabedoria antiga valorizava o autocontrole e a capacidade de responder com calma e ponderação diante das provocações. O autor também menciona a nostalgia.
advertindo que nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria essa pergunta. Lamentar o passado e idealizá-lo como melhor do que o presente é um erro, pois impede de viver e valorizar o presente. A sabedoria reside em aceitar e fazer o melhor com as circunstâncias atuais, em vez de ficar preso a um passado idealizado. Ele reflete sobre a sabedoria como uma herança, afirmando que boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria é um bem duradouro e valioso, comparável a uma herança material. No entanto, ele destaca que a sabedoria oferece mais proteção e benefício do que a riqueza material. O autor então diz que a sombra da sabedoria está à sombra do dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. A sabedoria e o dinheiro podem proporcionar proteção e segurança, mas a sabedoria tem a vantagem adicional de dar vida, ou seja, um sentido e propósito mais profundos à existência. Ele conclui com uma reflexão sobre a soberania de Deus e a limitação humana, dizendo que atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Esta observação sublinha a soberania divina e a incapacidade humana de alterar os desígnios de Deus. Na cultura judaica, a aceitação da vontade de Deus e a submissão a seus planos eram vistas como sinais de verdadeira sabedoria. Ele continua, aconselhando que, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Este ensinamento nos lembra de desfrutar os bons momentos, mas também de refletir e aprender nos tempos difíceis, reconhecendo que ambos são partes do plano divino. O autor, então, reflete sobre a injustiça e a desigualdade, observando que tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua maldade. Ele reconhece a aparente injustiça da vida, onde os justos sofrem e os ímpios prosperam. No entanto, ele adverte contra os extremos, dizendo que não sejas demasiadamente justo, nem sejas demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? E não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Estas observações finais aconselham a moderação e o equilíbrio, reconhecendo que tanto a justiça extrema quanto a perversidade extrema podem levar à autodestruição. O autor conclui que a sabedoria proporciona uma perspectiva equilibrada, permitindo viver uma vida justa e prudente sem cair nos extremos que levam à ruína. O capítulo 7 de Eclesiastes, portanto, oferece uma série de reflexões profundas sobre a sabedoria, a futilidade da vida, a importância da reflexão sobre a morte, a necessidade de paciência e equilíbrio e a aceitação da soberania divina. Ele nos convida a viver uma vida de introspecção, moderação e contentamento, reconhecendo as limitações humanas e a sabedoria suprema de Deus. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.